Oi, gente, tudo bem? A gente está hoje, então, aqui dando sequência a uma série de vídeos que estamos fazendo do mês da mulher. A gente está trazendo diversos profissionais, diversas áreas, né, de assuntos que a gente julga bem relevantes e importantes, né, para conhecimento de saúde, conhecimento jurídico. E hoje a gente trouxe, então, para conversar com a gente a Maísa Marim Gelaim. Gelaim Marim, inverti na Maísa, que ela é psicóloga, ela é psicóloga clínica, mestre e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ela tem formação e especialização em terapia cognitivo-comportamental e docência universitária. É docente de psicologia no Centro Universitário Uniftec de Caxias. O tema que a gente trouxe, então, para conversar é reflexos psicológicos e jurídicos no âmbito previdenciário a médio e longo prazo nas mulheres que sofreram agressões psicológicas e financeiras por companheiros ou familiares do sexo masculino. Então, a gente vai falar sobre isso, porque é muito falado sobre a agressão física, né? Que a gente já tem conhecimento das consequências e como é que funciona. E a gente queria trazer um pouco dessa agressão psicológica e financeira, que é pouquíssimo falado, e a gente sabe que tem algumas consequências, né, sobre isso. Clayton, contar alguma coisa, alguma pergunta? Essa temática ela é muito importante, né? A todos que vão nos assistir e que estão nos assistindo ao vivo aqui pelas plataformas, tanto do Facebook, como Instagram, canais como o YouTube, e também depois vai para o site, o aplicativo do Senalba Sindicato. Essa é a temática que a gente traz, né? A Cassandra e a nossa entrevistada Maísa, que já foi falado aí um breve histórico do seu profissionalismo, é uma temática que atinge muito e é importante porque as nossas categorias são femininas. E essa situação que você vai ser debatido hoje vem muito de encontro, inclusive porque estamos no mês de março, né? Uma data que por hora ainda precisa ser lembrada e comemorada, porque ainda a gente precisa muito avançar em vários aspectos. Um deles são os reflexos psicológicos, que são coisas que atingem muito e que é diferente, às vezes, de um soco, uma pancada, que você tem aquela dor momentânea naquele membro ou naquele local. Os desdobramentos psicológicos eles são muito mais, né? Porque eles são difíceis de ser mensurados e ser tratados também, né? Porque tem sequelas, às vezes, que levam ao longo da sua vida. Isso aí. Maísa, a gente vai, então, te dar o espaço para tu colocar tua fala, fica à vontade. Muito bem. Bom, iniciando então, eu queria agradecer ao convite da Cassandra, né, do Senalba, de forma geral, o Clayton, para a gente conversar um pouquinho, é um prazer. É uma temática bem relevante, né, em todos esses âmbitos, logicamente, a gente tem falado muito disso, em especial no mês das mulheres, né, mas se a gente for, vamos iniciando então falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, né, vocês já comentaram ali no inicinho, que existem diversos tipos de violência, né, contra a mulher de forma geral, e que a mais comum e talvez a mais falada é sim a agressão física, mas também existe então esse abuso psicológico, essa violência psicológica, a violência por coerção sexual, né, e até os comportamentos de controle, né, que o homem acaba tendo com relação à mulher. Né? Então, assim, em todos os tipos e formatos de violência, nós entendemos, né, e fica entendido isso, que é uma violação dos direitos humanos, né, de forma geral. E que essas consequências dessa violação do direito humano, ela sim gera muito prejuízo para a vida dessas mulheres de forma geral, em termos de saúde mental, tá? É, hoje, se a gente for, até eu estava lendo um artigo científico que foi publicado agora em 2024, né, que foi uma revisão de outros estudos que apresentavam casos de mulheres que foram agredidas e violentadas, não só fisicamente, mas também com esse abuso psicológico, financeiro, né, de controle, apresentando as principais consequências em termos de saúde mental,
né? E a gente já consegue identificar que as sequelas são muito associadas, então, por exemplo, sintomas depressivos, né? E em 70% dos casos de outros artigos que foram investigando nessas mulheres os prejuízos, enfim, os transtornos depressivos acabam sendo superiores, em que a mulher acaba tendo toda aquela sensação, né, de incompetência, de culpa, de frustração, de perda do sentido da vida de forma geral, né, de perda do prazer de atividades que ela vinha desenvolvendo antes, né? E até envolvendo questões do próprio corpo, né? Sintomas do próprio corpo, como dificuldades para dormir, dificuldades de concentração, além dos transtornos depressivos, que são bem comuns, os transtornos de ansiedade também, tá? Em 17% dos casos, eles são diagnosticados pós violência, né? Pós essa situações de violência com a mulher. O transtorno de estresse pós-traumático, que é conhecido como TEPT, também acaba sendo uma consequência, que é um transtorno em que a pessoa acaba tendo memórias muito frequentes daquele evento, né? E vejam que daí as memórias não são associadas à agressão física, né? Mas a falas, a esses comportamentos de controle que fazem com que a mulher se sinta inferiorizada e tudo mais. O TEPT tem 29%, né, em termos gerais de diagnóstico pós-violência, além, logicamente, de uso de substâncias, né? O uso de substâncias nas mulheres que acabam sendo violentadas também acaba sendo bem alto, né? Como uma maneira até de aliviar toda essa questão emocional que fica em função desta violência, né? Além disso, eu falo bastante, né? Depois vocês vão À interrompendo. vontade. Mas além disso, além de toda essa questão dos sintomas depressivos, de ansiedade, do transtorno de estresse pós-traumático, vem uma questão física de somatização, né? Em que essas mulheres passam a apresentar muita dor de cabeça, enxaqueca, dores crônicas, né, em todo o corpo, problemas gastrointestinais e ginecológicos. Então vejam que assim, quando a gente fala em somatização, é isso, né? O que a mulher vai apresentar após os eventos de violência, e que às vezes elas convivem com esse evento de violência por muitos anos da sua vida, e que acabam vindo com sintomas físicos, mas que na verdade são doenças muito características de questões mentais, né? De Mas forma só te interrompendo, fazer uma pergunta. Provavelmente, nesses casos, elas nem saibam, né? Elas tentam investigar com outros médicos, outras especialidades, e nem sabem que isso tudo é fruto daquilo lá atrás, né? Perfeito. E é bem comum, por exemplo, né? A gente já sabe, os transtornos de ansiedade não só para mulheres violentadas daí, mas para a população em geral. Eu acabo buscando médicos especialistas para tentar ver o que que tem, porque eu tô com taquicardia, né? E na verdade o que eu tenho são sintomas, somatizações, né, de questões mentais. Então, assim, a busca por outros médicos clínicos para investigação de sintomas gastrointestinais e as dores, e na verdade tem todo esse fundo psicológico associado, né? Maísa, Diga. a respeito, assim, nós temos dois públicos, vou usar essa palavra de dois públicos, mas não seria bem essa. Nós temos um público de classe média alta ou com a situação financeira mais confortável, que sofrem as pressões psicológicas, porque às vezes o que a pessoa recebe ela não consegue dar conta, e às vezes acaba sofrendo essa parte e sendo levada ao médico, enfim. Como a gente consegue, digamos assim, ver isso e tentar ajudar essa pessoa dando dicas? E nós temos aquela situação daquelas pessoas mais empobrecidas, onde o marido já não deixa trabalhar e ela fica totalmente dependente até para fazer o cabelo, ou fazer coisas básicas que, se ela trabalhasse ou tivesse uma renda mínima, ela conseguiria se virar. E essas agressões que, digamos assim, financeiras, como lidar com esses dois públicos? Porque um tem um poder aquisitivo
e que é maquiado buscando alguns terapeutas, mas continua, né? E temos aquela situação que a pessoa está totalmente dependente do seu cônjuge. Como fazer para ajudar essas pessoas a se livrar dessa situação ou perceberem que estão nessa situação? É porque é Uhum. difícil até para elas mesmo, né? No caso de um poder aquisitivo mais alto, eu acho que a coisa fica meio travestida ali de, não, ele trabalha, ele provém, eu posso viver no cabeleireiro, eu posso viver na academia, de repente não era isso que a pessoa queria, ou nas pessoas com menos poder aquisitivo não conseguem nem ter esse discernimento, né? De entender que estão sofrendo essa agressão financeira e estão sendo privadas de viver a própria vida delas, né? Em função dessa manutenção exclusivamente do homem, do marido. Perfeito, é uma ótima temática, assim, né? Uhum. E complementando ali, até onde a gente consegue ver dentro da tua área específica o que é amor e o que já é um controle, porque às vezes tu levar diretamente a mulher no trabalho, o cônjuge no trabalho, né? Buscar na academia, levar para a faculdade esse retorno, até que ponto as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir podem compreender e ver assim, olha, isso já está passando um pouco dos limites e eu não estava percebendo, né? O que é amor, o que é carinho e o que também já há um controle. Eu sei que é um pouco difícil, mas tu, como especialista, de repente pode trazer dicas para que essas pessoas que estão sofrendo ainda não perceberam que estão nessa linha, né, de comportamento. Uhum, perfeito, super temática, né? Bem associado a isso que eu comentei antes do controle, né, para com a mulher. Mas de forma geral, assim, essa questão financeira, ela é uma demanda bem comum em consultório, né? Ela é uma temática que acaba aparecendo. E, na verdade, o que que eu sempre digo? Que quando a mulher perceber que a autonomia dela está sendo prejudicada, né? Que ela está com uma sensação, muitas vezes, e pensamentos muito associados à incapacidade, sabe? Dela ficar com aquela sensação de, ah, eu não consigo se eu não tiver alguém, ou eu não sou capaz de fazer determinadas coisas, aí é algo bem patológico, né? Aí é algo que está muito associado ao controle mesmo. Então, assim, o que que as mulheres precisam? Buscar autonomia, né? Serem independentes para poder, para justamente serem capazes de fazer as tarefas que elas precisam estar fazendo no dia a dia, né? Eu costumo falar, falo muito até para os meus alunos de forma geral, que a gente sempre precisa avaliar, Clayton, a questão da frequência e da intensidade disso, né? Então, por exemplo, assim, diariamente o meu marido me pergunta onde é que eu tô, rastreia o meu celular, né? Esse busca que vocês comentaram assim, do tipo, vou levar para o trabalho, buscar para o trabalho, né? Acaba sendo frequente, não dando justamente a autonomia que a mulher precisa para dar conta da sua própria vida e invalidando muitas vezes as escolhas dela própria, né? Isso já acaba sendo algo muito patológico. Como trabalhar com isso? Eu, logicamente, vou sempre indicar uma busca, né, de um atendimento profissional, de um profissional adequado e capacitado para trabalhar com isso, justamente para o desenvolvimento da autonomia e das habilidades que a mulher precisa. Então, assim, psicólogos, né, são muitas vezes capacitados, assim, para atender esse público e, logicamente, essa interlocução com outras áreas também, né? Eu imagino que a gente sempre tem conversado com a questão do direito, o quanto dá para o direito e psicologia trabalharem juntos, né, no sentido de uma melhor organização financeira até do próprio casal, enfim, né? Então, vejo que o campo multiprofissional envolvido no tratamento é bem importante, para que a mulher consiga perceber de fato isso, né? Frequência e intensidade, é sempre assim. Qual é a frequência e a intensidade desse comportamento e o quanto esse comportamento de fato me invalida, né? Me invalida. Muitas vezes eu queria até, é um tópico que eu acabei anotando, quando a gente fala em transtornos de ansiedade que são desencadeados em função dessa violência com a mulher, é muito comum o sentimento de incerteza e insegurança,
né? Então, assim, as mulheres se sentem inseguras e incertas do que vai acontecer, do que pode acontecer, tanto em questão de mulheres que têm filhos já, né, com esse cônjuge, mas também muito associado ao âmbito financeiro, né? Então, muitas vezes, isso faz com que ela não faça movimentos para sair desse contexto e desse ambiente violento. Né? Então eu me sinto insegura com como vai ser, o que vai acontecer, e aí eu acabo não fazendo movimentos. E sim, a terapia pode ajudar, né, as mulheres a terem esses insights, a se questionarem determinadas coisas, a validarem a sua relevância, importância, competência, para que elas adquiram cada vez mais esses movimentos, né, essas ações que façam elas se sentirem mais confiantes, né, em termos profissionais, pessoais, de forma geral. Pegando o teu gancho, que é, como tu tinha falado ali, é importante ter várias frentes, né? Então, ela vai fazer esse trabalho terapêutico com o profissional, com o psicólogo da sua confiança, ou terapeuta, mas também o lado financeiro. Aí entra a nossa doutora Cassandra para tentar jogar um pouco de luz em algo que também é importante, porque para às vezes você sair de uma situação dessa, você também precisa de um recurso financeiro. E aí a gente se depara, às vezes, como a Cassandra é especialista em direito previdenciário, e às vezes a gente acha que o direito previdenciário é só para aposentadoria ou buscar algum benefício de auxílio maternidade ou por incapacidade. Eu gostaria de ver contigo, Cassandra, dentro dessa situação, o que daria para a gente, o que tem de direito hoje, através do benefício do INSS, que poderia amparar uma pessoa numa situação dessa? Eu sou uma pessoa muito defensora da terapia sempre, né? Desde o início, até para que a gente não tenha que trabalhar e lidar com o problema depois que ele já se instaurou. Então, até a terapia talvez vá ajudar essa mulher a reconhecer, né, esses pontos que a Maísa falou. Se ela está sendo privada de alguma coisa, se aquilo conseguir diferenciar, né? O que que é o amor do que é o controle. Mas então vamos para um lado de que a situação saiu do controle, né? A pessoa não conseguiu sair, quando viu já virou uma bola de neve, já virou uma patologia ou várias, né? Como a Maísa referiu. E que nem o Clayton disse, o direito previdenciário, que é a minha área de especialização no direito, ele não é só aposentadoria, ele não é só auxílio maternidade, ele é também de auxílio doença, não só quando a pessoa se machuca no trabalho ou sofreu um acidente de carro e precisa se afastar das atividades, né? Tem muitos casos também de auxílio-doença para essas mulheres que sofreram violência, né? Inclusive, a gente tem tratamentos disponibilizados pelo SUS, né? De psicoterapia, de psiquiatria, que pode auxiliar. E muitos casos a mulher se vê sem dinheiro para começar a vida ou tá com os filhos, né? Que nem a Maísa falou. Pode ser concedido o auxílio-doença ou, de repente, até uma aposentadoria por invalidez, se for o caso, para que a pessoa consiga se restabelecer, para a mulher se reestruturar, de repente até se reinserir no mercado de trabalho. Para quem não sabe, o INSS trabalha com processo de reabilitação, então pode ser concedido para essa mulher por questões estômago, que nem ela falou, gastrointestinais ou psicológicos, então um período que ela realmente está ali na fase álgica, né, da doença, e que ela não vai conseguir trabalhar. Mas depois também, para ela ser reinserida no mercado de trabalho, existe o programa de reabilitação do INSS, que pode conceder diversas oportunidades e auxiliar ela a reingressar ou até ingressar, né? Se ela nunca tiver trabalhado na vida, a conseguir ocupar um espaço, conseguir uma qualificação. Então, qualquer dúvida sobre isso, apesar de parecer meio distante, está ligado com o direito previdenciário, né? Então, é sempre bom a pessoa conseguir identificar que ela está com alguma questão psicológica, ou que ela sofreu algum tipo de agressão, que ela pode ter um amparo do Estado, e é o direito previdenciário, né? Porque previdência é social, né? Ela abrange a parte social, que pode auxiliar ela nisso. Então, a gente tem diversos benefícios, não só auxílio-doença. A gente tem esse programa de reabilitação, a gente tem o benefício assistencial, né? No caso de a pessoa ter desenvolvido alguma deficiência, ou ela não ter renda para se manter, então a gente não tem só um benefício. O direito previdenciário traz um leque de opções aí que a pessoa vai poder ser amparada, que a mulher vai poder ser amparada e vai poder ter condições de retomar a vida dela, né? A vida de trabalho dela.
Inclusive, eu sempre reforço, que até a gente estava conversando antes com a Maísa, que essa questão da agressão, ela é muito latente enquanto a pessoa está convivendo com o agressor, mas esses sintomas, essas sequelas, elas ficam mesmo quando se afasta do agressor. Seja pela separação, ou seja quando sai de casa, né, se é trazida pelo pai, padrasto, ou até depois do óbito do agressor, né? A gente tem depois, até vou colocar para você sobre a pensão por morte, que é possível também, mas a pessoa talvez só se dê conta depois que o agressor já se afastou, né? De perceber qual é a situação que ela vivia, né, Maísa? Super. Não, bem relevante isso, assim, né? Porque, assim, mesmo após o afastamento, os sintomas vão continuar, assim. E eu, como eu tenho muita especialização nessa área da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito com, assim, como funciona o pensamento dessas pessoas, né? E um tipo de pensamento bem comum que acaba tendo são generalizações, né? Que podem afetar até que a mulher venha se envolver novamente com outro parceiro, por generalizar essa situação toda e não querer, né, vivenciar a mesma coisa que vivenciou no relacionamento antigo e tudo mais. Então, assim, além de todos os sintomas seguirem, né, mesmo após o afastamento, tem muito disso de generalizar e não conseguir mais, né, se vincular a alguém ou, né, passar a conviver com uma outra pessoa. Então, que bom que existe uma área do direito também que dá conta disso, né, Cassandra? Sim, tudo, né? Em conjunto pode vir, então, a terapia, né? Que vai auxiliar esse restabelecimento emocional, psicológico, né? Da mulher. E o direito previdenciário também está aí para isso, né? O INSS está aí para ajudar a restabelecer essa mulher, tanto financeiramente, né? Com os benefícios que podem ser concedidos, como por depois, para ajudar ela a ser reinserida no mercado de trabalho, seja por agressão física, que gerou alguma incapacidade momentânea ou até mesmo permanente, ou pela questão psicológica, que essa mulher não está conseguindo desenvolver as habilidades e autonomia dela em função dessa agressão que ela sofreu e, de repente, desenvolveu um transtorno depressivo, né, ou de ansiedade, como a Maísa referiu. E eu vou pontuar também o benefício de pensão por morte, que ele é bem questionado também sobre isso, como é que ele é concedido para pessoas que já eram separadas, né? Tem um caso que me chama muita atenção de um julgamento que a gente teve aqui na cidade, inclusive em Caxias, de uma mulher que ela foi dependente do marido a vida inteira, né? Ela residia na zona rural, então ela dependia dele a vida inteira, ela pouco tinha acesso às pessoas ou ao meio urbano, e aí eles acabaram se separando, na verdade, uma separação meio forçada, ele, né, expulsando ela de casa, ela saiu sem nada, ela teve que pedir ajuda da família, e depois disso, quando ele acabou falecendo, 2, 3 anos depois, ela veio me procurar dizendo, fiquei sem nada, ela ficou sem bens na separação, assim, foi uma situação horrível, e aí a gente conseguiu reverter o indeferimento da pensão por morte no INSS, comprovando essa dependência dela, né? E essa patologia que ela desenvolveu e que ela dependia, sim, economicamente, financeiramente dele, ainda que de maneira indireta. Porque ele sabia disso, ele mandava dinheiro pelos filhos, né? Para ela, dizendo que não era para ela, mas de certa forma ele continuava auxiliando ela financeiramente porque ela não conseguiu mais voltar a trabalhar, ela não conseguiu mais se formar em algum outro curso ou fazer algum curso técnico, né? Voltar a estudar para conseguir um espaço no mercado de trabalho. Então, a pensão por morte também é um benefício que ele pode ser devido, sim, para as mulheres que sofreram violência doméstica, e ele talvez não seja concedido pelo INSS pelo simples fato da pessoa não estar mais casada, né? Não tem mais esse vínculo conjugal com a pessoa. Então, o direito previdenciário, em todas as situações, assim, são inúmeras situações que se trata de violência contra a mulher, o direito previdenciário está presente, pode trazer, sim, muito auxílio nesse momento que a gente sabe que é bem complicado, né? É importante, né, trazer essas informações, porque às vezes as pessoas não percebem, né, aonde buscar esse socorro na parte financeira. E a gente observa também que na área psicológica, falando agora com a Maísa, a respeito que a gente observa que muitas pessoas dizem assim, quando morrer, falta pouco, esse problema acabou. Mas nós temos a dependência ainda, como diz a Cassandra, o desamparo, quer dizer, a pessoa não está mais ali, ela parou com o sofrimento, digamos,
em vida, mas essa pessoa continua desamparada, né? Como tratar isso, como fazer para que possa ajudar, né? A Cassandra falou na área previdenciária que pode buscar pensão por morte, enfim, tem que ver onde se encaixa. Mas na área psicológica, qual o cuidado? Porque a pessoa às vezes falece e a pessoa acha que o problema resolveu. Se ela não tratar, ela pode continuar dependente mesmo daquela pessoa que não está mais em vida, né? Uhum, super. Por isso, volto à minha fala anterior de desenvolver a autonomia, e olhar para as competências dessa mulher para ela conquistar o espaço dela mesma na sociedade e conquistar suas coisas. Então, a gente trabalha muito em consultório com essa questão, né, do quanto a gente pode ser ativo nesse processo também. Outra coisa é sempre estar avaliando como é que é o vínculo social, né, dessa pessoa em outros sentidos, assim, família, né, e que outras pessoas esta, essa mulher pode estar contando, mas a ajuda psicológica é fundamental, né, justamente para poder ter esse segmento, assim, né. E aí, assim, olha que bacana, né, a gente poder unir o direito com a psicologia, com a psiquiatria e poder se colocar à disposição para esses casos, né. Até assim, para casos de violência, fica sempre claro que elas podem sempre buscar ajuda, né, em delegacias de polícia, no Disque 100, Disque 180, e que o apoio, o amparo psicológico, e aí, né, entra com a questão do direito previdenciário, justamente para dar esse apoio financeiro e suporte financeiro para a pessoa conseguir desenvolver a própria autonomia e seguir sua vida, né? Então, e diminuir essas crenças de incapacidade, né? As rotulações que muitas vezes o próprio homem fazia para a mulher, né? Essas rotulações, sabe aquelas coisas bem taxativas, assim, né? Porque tu não consegue nada, porque tu é fraca, porque você não tem competência, né? E isso tem um impacto bem grande em como a mulher se enxerga também. Então, em termos psicológicos, o tratamento vai nesse âmbito, dessa melhoria para que ela se torne autônoma e independente. Bom, Muito bacana. A gente aqui está falando mais na relação de gênero entre homem e mulher, mas a gente aqui amplia dizendo que também isso pode acontecer com relações homoafetivas, onde os direitos também previdenciários também estão amparados, porque hoje existe claro. legalmente, né, os casamentos que são possíveis entre do mesmo sexo e que também acontece isso, né? A gente aqui falou apenas de um gênero, mas isso significa que todos os gêneros com as pessoas se envolvem, se relacionam, estão casadas, podem estar passando, né? Então, esses canais que foram falados e essa rede de apoio é fundamental nesse momento, tanto em vida, né, quando o agressor está vivo, mas também quando esse agressor está morto, né? Ele foi a óbito, quer dizer, você precisa ter esse cuidado sempre, né, para buscarmos a autonomia, porque autonomia às vezes não é fácil de ser construída, né, porque ela foi muitas vezes cortada, né, ela vai precisar de um bom tempo, de uma rede muito ampla para poder se ter essa independência. Por isso que as nossas lives aqui, que estão nesse mês de março, elas não se encerram, a gente também quer agradecer demais a participação da Maísa e da Cassandra, e a gente gostaria de ter um tempo maior, mas também serão temas dos nossos próximos encontros. Então, para as considerações finais, o que cada uma teria dentro dessa temática tão ampla e tão profunda para dar o recado para os nossos telespectadores? Gente, a gente tem 5 minutos só, então eu vou agradecer muito a presença da Maísa. Achei que foi essencial a nossa conversa. Tomara que esse material chegue ao maior número de mulheres possíveis. Se a gente conseguir ajudar uma delas, a gente já vai estar fazendo um grande serviço. O pessoal aqui do Senalba também, né? Fala que a gente está aqui disponível para qualquer esclarecimento, se sintam à vontade. Aqui a gente trabalha com um monte de coisa, então, né, de repente precisa escapar de alguma coisa, falar alguma coisa em segredo, vem aqui no sindicato, né, que não é delegacia, não é nada disso que a gente vai conseguir orientar. A gente tem o endereço, tem aqui nas plataformas também, a gente vai colocar todas as redes sociais, telefone.
Tem o telefone direto também das advogadas aqui, né? Tem mulheres, tem o Clayton também, que é uma pessoa super receptiva, e a gente está sempre à disposição para ajudar aí todas as mulheres que se sentirem nessa necessidade, né? Eu vou deixar a Maísa encerrar a fala e o nosso vídeo, então, e agradecer mais uma vez o Clayton pela participação. E, Maísa, então, teu encerramento. Muito bem, então vou ser breve também, mas também gostaria de agradecer pela oportunidade, é sempre legal, adoro falar, né? Adoro poder contribuir com o meu conhecimento na psicologia, que está sempre crescendo em função de que eu não paro de estudar, né? Mas assim, busquem ajuda. Né? Acho que a minha fala conclui com busquem ajuda. Muitas vezes o buscar ajuda causa na pessoa uma sensação de fraqueza, mas é ao contrário, né? Buscar ajuda demonstra o quanto forte essa pessoa é, né? Essa mulher é, essa pessoa nessa condição está. Então, busquem ajuda, olha ali, temos profissionais capacitados para isso, que vão poder ajudar em vários âmbitos, e me coloco à disposição também, né? A psicologia como ciência e profissão, sempre amparando em todos esses casos que geram, logicamente, prejuízos, né? Em termos de direitos humanos e saúde, tá? Então, agradeço muito. Fica o meu abraço para todos. Beijão, Maísa, obrigada. Clayton, nosso presidente aqui do Senalba, sempre muito presente nas temáticas que a gente traz, né? Então é isso, gente. Um beijo da minha parte. Acompanhem aí os canais que vai ter mais vídeos bem esclarecedores com diversos profissionais também. Obrigada, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.